Esses dias eu vi que a Netflix disponibilizou uma temporada de Guerreiras Mágicas de Herzad. Rayane? Já deixa o like que hoje a fofoca é quente. Janu! Aríssimo. Então, né, a Netflix tá numa onda errada de remakes de animes clássicos. Eles já fizeram isso com Samurai X e ficou pior. Fizeram também com Ranma Meio, que é um dos animes mais engraçados de todos os tempos, e ficou sem graça. Aí quando eu vi que Guerreiras Mágicas tava lá também e que tinha um anúncio de uma nova temporada em breve, eu pensei, pronto, vão cagar nesse aí também. E eu lembro que eu gostava quando eu era criança, passava no SBT essa pérola, mas eu não lembrava de quase nada da história. O que eu lembrava é que tinham 3 protagonistas, e só. Aí beleza, eu vi que essa temporada que tava lá era clássica, com a dublagem feita pelo estúdio Gota Mágica, que diga-se de passagem é um baita nome, mas que gota será essa que é mágica? É droga? É sexo? É doença? Tem uma doença chamada gota, não tem produção? Que produção, seu fudido? Você faz tudo sozinho? Opa, calma aí, produção. GG, Good Game. Grosseria gratuita. Enfim, era a versão clássica, com a dublagem clássica. Fazia tempo que eu não assistia e eu pensei, por que não? E eu vou resumir todo esse rolê pra vocês como se fosse uma grande fofoca, porque eu acho que é a melhor forma de contar essa história. Então a partir de agora vai ter spoiler, mas foda-se, porque é um anime de 20 anos atrás e o spoiler não estraga a experiência, afinal cada pessoa absorve o conteúdo de um jeito. Vamos aí. Meu, tu não sabe o que aconteceu. Não, 3 gurias lá de Tóquio passaram por uma experiência bizarra. As 3 estudavam em colégios diferentes e, por coincidência, as 3 estavam numa excursão de colégio para conhecer a Torre de Tóquio. Mas o anime em si começa mostrando uma guria loira dentro de uma flor. Ela tá mó na bad e ela fala: Guerreiras mágicas, preciso de vocês. Aí sim, mostra as doidinhas lá de Tóquio, cada uma tá com seu grupinho de amigas que estudam no mesmo colégio, mas quando as 3 olham uma pra outra, aparece um clarão gigantesco e todo mundo... E quando elas se dão conta, elas estão caindo do céu. Um peixe voador gigante pega elas e leva até um mago do lugar, que é um cara chamado Mago Clef. Aí o mago conta pra elas o que tá acontecendo. Aquele universo funciona de uma forma diferente. Lá tem uma pessoa que é responsável por manter tudo em ordem. Constantemente se referem a ela como pilar do universo. Aí a treta é que a pilar do universo é a Princesa Esmeralda, a loirinha que chamou elas no começo do anime. E ela foi sequestrada e as únicas que poderiam salvar ela são as Guerreiras Mágicas de Heir. Ah, eu esqueci de falar o nome delas, né? Elas estão no modo RGB. A de vermelho se chama Lucy, ela é a mais animada do grupo, quer ficar amiga de geral, ama fazer um discursinho. Ela é tipo o Naruto delas. Aí tem a Anne, que é a guerreira do verde. E a Anne é a mais calma das 3, ela fala tranquilo, ela é de boas. E aí tem a Marine, que é caótica, ela é a guerreira que usa azul. As piadinhas geralmente vêm dela, os surtos geralmente vêm dela. Então assim, nem preciso dizer que é a personagem que eu mais gostei. E vocês sabem, né, a simbologia dos elementos tá sempre presente nesse tipo de obra. Aí o Mago Clef faz um Ziriguidum pra despertar o poder das queridonas. A Lucy de vermelho é do fogo, a Anne de verde é da terra e do ar, e a Marine de azul é da água. Aí o rolê é tipo um RPG, elas começam fraquinhas, sem manjar nada, e conforme os episódios vão passando, elas vão evoluindo, mas direto ficam falando pra elas sobre 3 gênios. Ai, não sei o que os gênios. Ai, blá 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 os gênios. Aí elas começam a ir atrás dessas porras, porque aparentemente elas iam precisar deles pra concluir a missão. A primeira a encontrar o seu gênio é a Marine, óbvio que seria a mais maneira. A segunda a encontrar é a Anne. E a última a encontrar é a Lucy. Porque assim, o anime tem 3 protagonistas, mas a Lucy é mais protagonista do que as outras. Eu falei que ela era o Naruto delas. E o gênio da Lucy só desperta na treta final. Mas antes de falar da treta final, eu vou falar das coisas que a gente descobre até aqui. A Princesa Esmeralda foi sequestrada por um cara chamado Zagart, que é o chefão da galera má desse anime. E ele fica o anime todo, tenho que destruir as guerreiras e não sei o que. Só que lá pro final do anime ele fala: minha princesa Esmeralda, eu amo seu sorriso, mas ultimamente só te faço chorar.
chegou a hora de ir eu mesmo derrotar as guerreiras mágicas, já que todos os inúteis que eu mandei fazerem isso não conseguiram. E ele faz isso justamente quando elas encontram o terceiro gênio. A pira dos gênios é que eles aparecem para a pessoa que controla o elemento que ele possui. Aí a pessoa fica num transe enquanto tá falando com o gênio, e cada gênio tem uma forma animal / elemental. O da Marina é um dragão de água, o da Anne é uma fênix de folhas, e o da Lúcia é uma quimera de lobo com leão de fogo. E basicamente o contato dos gênios com as gurias é o seguinte, eles ficam assim pra elas: quero ver se você é foda, mostra pra mim que você é foda, que aí eu te empresto meus poderes, mostra aí pra mim, pô, quero ver quem é a braba. Enfim, as três mostram que são brabas e a Lucy mostra isso na frente do Zagat. Quando ele vê que elas estão com os gênios, ele sai vazado e vai buscar o robozão dele. Porque a pira é essa, os gênios têm uma forma animal e tal, mas a forma final é robozão. Tipo a humanidade, né? A gente tá humano por enquanto, mas logo logo vai todo mundo ser robô. Aí o Zagat busca o robô dele e vai lá sair no soco com as gurias nos robôs delas. Mas as gurias são brabas e não deitam pra macho escroto não. Elas derrotam o Zagat, aí geral pensa, pô, de boa, né? Mataram um chefão. Só que aí vem o plot twist. Ai! Lembra que eu falei que a Princesa Esmeralda era o pilar do universo e coisa arada? Por ela ser o pilar do universo, a vida toda dela deve ser focada apenas nisso, em ser o pilar. Ela não pode ter sentimentos pessoais, ela tem que pensar no povo. Só que ela se apaixonou, galera. Ela se apaixonou pelo Zagat. E o Zagat também se apaixonou por ela. E aí, como ela começou a ter pensamentos, né, que não eram exclusivamente pro bem do povo, o universo começou a ficar meio esquisito. Ai, meu cu. E ela decide que quer jogar no Vasco, porque é a única forma dela poder se livrar dessa. Ela, sendo o pilar do universo, não pode ser mandada pra jogar no Vasco por ninguém daquele universo. E é por isso que as guerreiras mágicas vieram do nosso. Porque o Deus que fez o nosso universo também fez esse outro que elas estão. E ele botou essa regra porque, né, o tesão existe em todo lugar. Ele sabia que uma hora podia dar merda. Então a princesa não chamou elas pra libertarem ela da prisão do Zagat. Ela chamou elas pra tirarem ela da prisão de ter que ser o pilar do universo. Então vamos resumir o resumo. A princesa chamou as guerreiras porque só elas poderiam... E ela fez isso porque ela se apaixonou pelo segurança. O segurança também era apaixonado por ela e ele prendeu a Princesa Esmeralda porque ele não queria poder ou algo do tipo, mas sim porque ele achou que derrotaria as guerreiras antes que elas pudessem ceifar a vida da sua amada. Porém, o plano do Zagat dá errado e as guerreiras conseguem fazer ele virar notificação celestial, e no momento que ele morre, a princesa despiroca das ideias. Ela fica... Eu queria ser um talentinho pro cria e vocês mandaram ele pra casa do caralho e eu vou foder a vida de vocês, suas vagabundas. E aí a princesa, que era uma adolescente, vira uma dominatrix adulta. Uou, calma aí, galera. Quando as guerreiras chegam pra falar: e aí, princesa, salvamos a porra toda, manda a gente pra casa fazendo favor. A princesa fala: vocês mataram meu macho, suas piranhas, e agora eu vou matar vocês. E aí elas começam a sair na mão com a princesa, que também tem um robozão. Só que a princesa tá num conflito muito louco, porque ela sabe que ela é o pilar, que ela não deveria ter tido sentimentos pessoais e tal. Então ela fala pras gurias: ou vocês me mandam pra casa do caralho, ou eu vou foder essa porra toda. E aí as gurias ficam: putz, que merda, hein? Era tão gente boa. Aí elas juntam os robôs delas, viram um super robozão que mata o robozão que era a princesa. Caralho. Foda. Cinema. Aí mostra a princesa toda feliz no colo do segurança safado. E de novo a gente vê aquela luz do primeiro episódio. As gurias ficaram mó tempo lá dentro, mas aqui no nosso mundo foi o tempo de um clarão de luz. E quando o clarão passa, as três garotas de colégios diferentes estão abraçadas e falando: te amo, miga, qualquer hora a gente volta lá pra aquele planeta do caralho. Aham, vamos marcar. Esse é o resumo da primeira temporada. Segundo o Google tem outra, mas a Netflix só disponibilizou a primeira. E era dessa que eu queria falar, porque agora a gente vai analisar essa porra de história. Sério. Imagina você tá de boa,
numa excursão do colégio, aí te chamam pra ir pra outro mundo salvar geral. E você descobre que a pessoa que chamou vocês só chamou porque queria pegar o segurança. E eu fiquei muito chocado que o plot foi esse. Se ela já tava vacilando com o universo por ficar pensando no boy, que diferença faria ela pegar ele? Podia ser que depois que ela ficasse, o pensamento fosse: ah, ele nem era tudo isso, vou voltar aqui pra minha função. Porque às vezes não é amor, galera. Às vezes é só uma sentada. Às vezes é só fogo no rabo. E passa rapidinho. Mas não, ela fez toda uma cena, convenceu a galera que ela precisava ser salva, mas no fundo ela nem estava correndo risco nenhum, porque ninguém podia matar ela, a não ser as guerreiras. E outra, se ela de fato amasse o cara e fosse tão poderosa quanto era, ela podia ter, sei lá, dividido os poderes com ele, dividido os poderes com outros magos, com as pessoas lá do mundinho, aí cada uma delas seria o seu próprio pilarzinho do universinho, mas não. Por que cuidar do universo com meu amado quando eu posso chamar umas doidinhas lá da puta que pariu pra me fazerem jogar no Vasco e eu poder passar a eternidade sarrando? Princesa Esmeralda foi disparada uma das pessoas mais egoístas da história dos animes e com o mais tesão acumulado também. Se eu fosse uma das guerreiras mágicas, eu faria questão de voltar pra lá e de Gugu ir lá chumbar aquela desgraçada de porrada. E a princesa devia estar muito cansada, porque a vontade dela de sentar tava absurda. O tanto de gente que foi pra fita só porque ela queria sentar pro segurança não tá escrito. Morreu gente, morreu bicho, morreu robô, tudo pra ela sentar lentinho pro cria. E o Zagart, pior segurança da história, fez a guria desistir do posto de pilar do universo e sequestrou ela. Quem contratou esse fudido tinha que ser demitido. E essa foi a análise de Guerreiras Mágicas de Heart. Você concorda comigo? Você discorda? Deixa aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, manda ele pra alguém que possa gostar. Meu nome é Kleber Januário, eu falo sobre tudo que é maluquice que se passa na minha cabeça. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo. Tchau! Como é que é? Você assistiu até agora e ainda não deu o like? Aperta o botão aí, pô. Não custa nada pra você e você me ajuda. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, pô. É só apertar aqui na minha cara. Aperta aqui pra você ver, aperta. Doido, né? Aproveita e assiste esses vídeos que eu separei aqui pra você com o maior carinho.